Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa parafernália que vocês estão vendo aqui é para me explicitar a história dessa ferramenta aqui. Ou melhor assim, antigamente era essa aqui, no começo aqui, que é a chave de catraca que todo mundo, que nós conhecemos aqui, né? Para uso com soquetes, tá bom, minha gente? Então eu vou explicar. Tudo isso aqui está envolvido com a história dessa ferramenta, inclusive que nós chamamos de soquete aqui, tá bom? Tem outra história que também eu vou especificar melhor, eu vou complementar nos outros vídeos, tá bom? Então vamos por partes aqui. Vamos primeiro limpar aqui um pouco a área aqui, que eu vou tentar explicar então da onde vieram esse tipo de ferramenta, tá bom? E qual é a importância de cada uma delas em sua evolução até chegarmos a esse modelo, esse aqui, né, feito pela SK, pelo Tueb, né, e ainda na década de 1930, desculpe, tá, com o ajuste atrás, né, da cremalheira, tá. Também temos esse modelo aqui, que é cabeça de pera, né, teardrop também que eles chamam, né, que a cremalheira aqui fica aqui embaixo, tá, o ajuste aqui é reversão, fica aqui embaixo do disco que está aqui em cima, tá bom, minha gente? Tem o disco, que isso aqui é meio pequeno aqui, tá? Mas o disco fica aqui e as linguetas que controla a rotação, a direção de rotação do disco, do torque, tá aqui embaixo, tá? Duas linguetas de cada lado que reverte conforme, né, a tensão e o ângulo da mola, tá? Tá bom, minha gente? Então vamos deixar mais ou menos por aqui. Isso aqui é uma barra de força, né? Uma alavanca quadrada com uma esfera de fricção, que foi, então, no começo dos soquetes, eram usados para, né, guiar, eles chamam de drive, né? Para você poder ter mais força, tá? Isso aqui é uma ferramenta mais moderna que eu vou explicar a importância dela daqui a pouco. Aqui temos também o spinner, né? Que ajuda a rotação de catracas, tá? Né? Aqui até um certo aperto, tá? Especialmente aqui, todas são, né? A maioria de 1/4 aqui encaixe, tá? Que não vai tanto torque aqui na mão, tá bom? E às vezes aqui você pode pôr aqui atrás, tipo assim, mais uma, digamos assim, mais uma catraca aqui para, né? Se você quiser ter um pouco mais de torque aqui, tá? Né? Do que o braço aqui, tá bom? Então isso aqui é um spinner, tá? Também é muito usado. Isso aqui já é uma nova catraca, tá? Do tipo spline, passante, tá? Tanto a catraca quanto o soquete, eles são passantes, como pode ver, tá vendo? Dá para olhar lá do outro lado, tá vendo? E tem outro encaixe ribe aqui, tá? Também tem um pino, mas isso aqui eu vou falar no outro vídeo, tá? Então, eu vou até tirar ela daqui, para não interferir muito no processo, tá bom? E essa aqui, desculpa, foi as chaves, né? Eram chamadas chaves de soquete, era um fixo soquete aqui, de chapa dobrada, tá vendo? Uma chapa prensada, né? Que entrava assim, em soquetes desse tipo, um soquete estranho, né? Misto, ele tem um engate externo, que é esse aqui, e também tem um engate interno, que seria esse aqui. Tá vendo? Então isso aqui é um soquete muito importante na história dessa ferramenta que nós vamos falar hoje, tá bom? Essa aqui é uma mini chave que tanto serve para bit, tá? Quanto para soquetes, né? Com engate de 1/4, tá bom? Que nem esse aqui que estava no spinner, tá? Você pode pôr aqui, ó, tem, tá vendo? Aqui tem uma liberação rápida aqui também, o botão. Isso tem uma outra história que vamos contar mais à frente. Não é, né, gente? E tudo começou com essa chave aqui do senhor Richardson, 1863, tá bom? Era uma chave simples, tá? Que tem aqui, tentar mostrar aqui se o foco permitir, que tem o disco cremalheira dentado, tem duas linguetas, uma de cada lado, e isso aqui seria os soquetes, ó. Isso aqui é o disco, isso aqui seria uma espécie de soquete já daquela época, em 1863. Vou explicar melhor, mostrando algumas fotos aqui. Deixa eu pegar minhas referências aqui. Tá vendo? Aqui tá a foto, né? Mais detalhada, né? Que nós podemos ver aqui, ó.
uma das linguetas, aqui o dentado, aqui o centro vazado com a abertura quadrada e uma alavanca aqui. Conforme se apertava, liberava esse lado e ela, para poder fazer o efeito catraca, voltar para trás, tá? Né? Dar o flashback e depois, quando soltava, prendia aqui no dente, aí você girava nessa direção para apertar. Aí quando você apertava aqui, você virava nessa direção para liberar o disco, tá? Para poder sempre ter esse movimento que a gente conhece aqui de catraca aqui, tá vendo? Esse movimento, né? Tá bom? Só que naquele tinha que apertar aqui embaixo para liberar, depois torcer. Apertar embaixo para liberar, depois torcer. Como foi mostrado no desenho, quase pouca gente sabe desse processo aqui, tá bom? Bom, por outro lado, vamos começar aqui, ó. Houve uma contenda aí, né, que diz que alguém junto com esse tal de Richardson, né, que já mostrei aqui, o Richardson aqui, tá vendo? Aqui é uma da foto da patente dele, já, né, moravam na mesma cidade, inclusive, então disseram que se aproveitou da ideia do outro, tá bom? Em todo caso, descendendo disso, o que importa. Então, mas o que foi patenteado foi do Richard. Então, em 1863, há mais de 156 anos atrás, o John Richardson, um americano de Woodstock, Vermont, inventou de modo isolado, veja bem, o que seria o precursor da atual chave de catraca, que seria essa aqui, por exemplo, né? Parece que ou essa aqui, por exemplo, tá? Né? Esse aqui é um caso especial, eu vou explicar daqui a pouco. Desculpe. Então, a catraca, né, consistia, né, como eu mostrei, eu vou mostrar com essa ferramenta aqui, tá? Tinha melhor pegar foto para não confundir. Tinha aqui nela, assim, né, um disco dentado, como vocês podem ver, que tinha uma abertura central quadrada, que podia ir diretamente em parafusos ou porcas quadradas. Por que isso? E na época ainda estava na moda, digamos que estava assim, concorrendo o formato quadrado e o hexagonal, mas isso aqui prevaleceu porque no campo, para implemento agrícola, máquina agrícola, charrete, carroça, se usava muito porcas e parafusos quadrados, tá? E como o Richardson era do interior, Vermont, até hoje é a cidade menos populosa dos Estados Unidos, você vê como é longe. A cidade de Vermont dele, lá, de Woodstock, desculpe, no estado de Vermont, tá? Que fica na Nova Inglaterra. Então, esse aqui encaixava aqui dentro alguns soquetes aqui. Veja que interessante, era passante com soquete aqui. Mas como é que era esse soquete? Esse soquete era assim, ó, vou mostrar aqui na foto. Tá pequena, mas acho que dá para ver aqui, ó. Esse aqui é o soquete, veja bem. Tem uma aba redonda, ele entra dentro desse orifício e diminui a bitola, que diminui o tamanho, né? Passa no caso de 1 polegada para medidas inferiores. Vou mostrar isso aqui. Supondo que isso aqui seja uma catraca do tipo do Richard, a gente vai perceber que ela veio no conjunto assim. Esse aqui veio com esse tipo de encaixe aqui, para você poder usar o soquete de meia aqui, tá vendo? Isso aqui é o soquete de meia, tá? Ou você tirando isso aqui, que são substituíveis, né? Você põe um anel aqui, tá bom? Aí você coloca né? Aqui de 1/4, tá vendo? Aí você pega um soquete aqui de 1/4 e encaixa aqui, usa, né? E também tem de 3/8, tá bom? Então, 3/8 seria esse aqui, ó. Você encaixa no anel, também aqui, ó. E usa num soquete com encaixe 3/8, no caso isso aqui, tá vendo? Liberação rápida também, cabeça flexível. O que eu quero explicar não é isso. O que eu quero explicar realmente é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Notem que essa peça aqui, igual aqui na peça do Richardson, né? Vocês vão perceber uma coisa muito peculiar aqui, ó. Ela tem o mesmo anel aqui, tá? Isso aqui, ó, retenção, para não escapar tá vendo? Que é redondo desse lado. Hexagonal. No caso do Richard seria quadrado em vez de ser hexagonal aqui. Por quê? Porque para quando você pusesse, vamos supor que você fosse apertar um parafuso diretamente nessa medida, você põe um parafuso aqui dentro, tá bom? Aqui dentro assim, e apertava o parafuso aqui dentro, tá? A porca, né? Aqui dentro da chave, tá? Ou no caso, se você quisesse reduzir,
no mesmo risco, você punha esse seria o soquete dele. Punha aqui nessa chave, pegava lá um parafuso, né? Aqui está o parafuso, desculpa, esse aqui, né? E encaixava aqui, tá vendo? E rodava ele aqui dentro, tá vendo? Do mesmo formato que o da Richardson, entendeu? Então essa catraca aqui é uma catraca assim, que ela é passante, que pode, nesse caso aqui, para engatar junto com esse anel, engatar vários tipos de engates, né? De encaixe em soquete, de 1/4 até meia polegada, no caso, isso aqui, engate de meia, tá? Isso aqui, tá bom? Vamos tirar daqui para não atrapalhar o meio de campo aqui, tá bom? Isso eu vou explicar. Pois bem, continuando a história, né? Mostramos já que o centro furo quadrado servia para soquete. E o incrível, né? Que esse soquete, essa chave inventadas por Richard, não pegaram na indústria automotiva, porque estava no interior, estava longe de Chicago, Nova York, onde tinha a indústria automobilística, né? A Ford, a Nascent Chrysler, Dodge, essas coisas todas. Então, ela foi usada localmente e se perdeu. Não teve mais continuidade devido à distância dos centros de interesse da época, tá bom? E ao mesmo tempo que o Richardson, né, fez uma catraca passante de semelhança a essa, teve uma pessoa, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, dá licença, aqui, o Mossberg, que inventou esse tipo de chave também, parecida com a do Richard. Tinha um furo aqui, no caso hexagonal, deixa eu ver se eu acho aqui do furo quadrado, que é mais fácil de explicitar. Né? Aqui, achei. Tá aqui, ó, os dois tipos dele. Tá vendo? Um com furo quadrado, ao modo que nem a do Richardson, tá? Aqui dentro, isso aqui é uma vareta aqui que dobrou uma mola aqui segurando e a catraca gira aqui dentro, tá bom? Aí você vira de lado quando quiser mudar o sentido do torque, tá bom? Esse aqui também para ir diretamente sobre né, parafuso hexagonal. Esse aqui é no soquete. Então, esse aqui do Mossberg. Então você vê que essa aqui foi uma ideia semelhante do Richard, só que esse pegou porque isso foi feito no centro, numa cidade grande, perto dos centros automotivos, fabricação de carro. Então isso aqui vingou, se transformou numa outra coisa, né? Que seria o quê? Futuramente seria uma catraca com tipo aqui pino quadrado e tal. Até então não tinha ainda liberação rápida, só surgiu em 64, tá? Um processo contra a CIAS, é uma outra história isso aqui. Então vamos em frente, minha gente. Importante aqui também ressaltar que a chave do Richardson, né? Aquela chave do Richardson, vou mostrar uma foto maior aqui. Deixa eu ver se eu acho, dá licença, só um minuto. Deixa eu ver se eu acho aqui numa foto maior. Chave do Richardson. Tá aqui, tá vendo? Né? Aqui, por exemplo, já era o quê? Esse tipo de encaixe quadrado, com aqueles soquetinhos quadrados, né? Imitando esse tipo aqui, ó. Já era, em 1863, uma chave de catraca para soquetes intercambiáveis, ou seja, você tinha vários soquetes com a mesma chave. Isso aqui só foi surgir 60 anos depois, né? Dessa invenção do Richard, foi surgir com o Mossberg, né? O Mossberg, assim, seria o Frank Mossberg seria um dos grandes fabricantes, né? Ele é fundador da firma Walden Worcester, né? Que ele foi que inventou esse tipo de soquete de chapa prensada, né? De chapa, né? Prensada, tá bom? Não são usinados como esse aqui, tá bom? Isso já em 1906, tá bom? O Mossberg, ele era um grande, né? E já em 1905, só que era tudo formato quadrado, tá? Não era ainda hexagonal essa parte aqui, né? Por exemplo, os soquetes também foram inventados por ele também.
Porque acontece o seguinte, antes de qualquer coisa, isso aqui prevaleceu. Por quê? Esse é um soquete muito poderoso. Hoje em dia se usa como uma barra de extensão, de força, né? Porque isso aqui não tem como, né? Não tem engrenagem, dente, não tem como romper. Na época era assim, porque até então era nascente a ideia desse tipo de, né? Cremalheira e disco com lingueta, né? Fazendo a função de catraca, entendeu? Então isso aqui foi a grande ferramenta. Então, permaneceu a ideia dessa ferramenta por muito tempo na cabeça das pessoas, tá vendo? E outra coisa, quando o Mosberg fez o soquete assim, de chapa prensada, ele fez com a traseira dos soquetes assim, ó, quadradas, que nem esse aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Porque esse quadrado aqui tinha a medida de 11, 16 e entrava dentro daquela chave que eu mostrei, né? Aquela chave de catraca que parecia um feito de arame, dentro disso aqui, ó. Esse aqui entrava dentro disso aqui. Essa parte aqui quadrada do soquete, tá vendo? Entrava dentro disso aqui. Claro que, né? E essa parte aqui, né? No parafuso porca, qual que seja, tá bom? Então isso aqui é muito importante ter em mente, tá? Então, minha gente, o que aconteceu? Quando ele fez esse tipo de engate, vou mostrar aqui mais, né? De perto aqui, ó, né? Isso aqui, tá vendo aqui, ó, extensor, né? Aqui, para vela, né? De carro. Então, essa parte é 1116, entrava aqui. Mas ao mesmo tempo, tinha essa barra aqui, ó. Essa barra aqui. Essa barra aqui, você percebe, aqui é maior do que aqui. Então aqui tinha 1116 aqui e tinha um quarto aqui. Esse um quarto entrava, deixa eu mostrar de novo aqui, na parte traseira, né, do soquete, tá bom? Entrava dentro dessa parte traseira do soquete. A parte de um quarto entrava aqui dentro, minha gente, tá vendo? Aquela parte, né? Essa parte aqui com esfera entrava nessa traseira. Então, o soquete, deixa eu mostrar aqui é melhor. Na verdade, né, não esse tipo aqui, tá? Mas seriam mais desse tipo de chapa dobrada. Eles tinham, então, por fora, né, uma medida de 11,16, na qual entrava um soquete aqui por fora, e tinha uma outra medida de meia, onde entrava uma barra que nem essa aqui, tá? Né? Dentro aqui atrás, assim, que nem entrou esse soquete, entrava. Então ele era duplo, ele podia ser dirigido, né? Ou torsionado a partir dessa parte de dentro, de fora ou da parte de dentro. Por isso que isso foi invenção modular. Isso tornou padrão na indústria automobilística de ferramentas automotivas daquela época, em todas as empresas. Tá bom? O que acontece que depois de um tempo, o mesmo Mosberg inventou esse tipo de soquete. Esse aqui é um soquete já forjado, usinado por dentro com broca, ele fazia a furação com broca nessa parte toda aqui, né? Era forjado, né? Vinha fundido, forjado, e depois com uma broca ele fazia todo esse desenho interior. Era muito mais pesado, tinha duas câmeras, a traseira e a dianteira. Mas eram dirigidos com esse tipo de barra aqui, tá vendo? Então o que acontecia é que depois de um tempo eles passaram a perder essa função aqui, né, do engate externo e só deixou o interno, tá? Então o que aconteceu? Os soquetes eram, tá, esse aqui eu vou mostrar aqui, eram dirigidos dessa forma, com uma barra e dessa maneira aqui. Isso aqui tinha muito mais força que qualquer outra coisa. Foi aí que então que virou moda soquetes de várias medidas, tá? Várias medidas de soquete, né? Várias medidas, que eram dirigidos por uma barra única com um quarto aqui, que nem essa aqui, ó. Um quarto não, meia polegada, que nem essa aqui, com uma esfera de fricção que chama, tá? Essa esfera de fricção, que era conforme você empurrava, com fricção ela entrava e segurava o soquete exatamente para ele não cair, tá bom? Ficar lá dentro do motor, sei lá eu. Tá bom? Então isso aqui, vocês veem que história interessante. Os soquetes, né? Vou encurtar a história porque não vai ficar muito longo. Os soquetes e as chaves, né, disputavam, né, a preferência do público. O público realmente preferia esse tipo de engate aqui, esse tipo de fórmula aqui, vamos dizer assim. E não muito esse tipo aqui, que estava nascente ainda. Por que
Porque anteriormente todas as ferramentas eram feitas assim, olha isso aqui era soquete fixo, era chave de soquete que chamava, era fixo aqui, tá vendo? Depois eles resolveram que era melhor o soquete ser intercambiado, mantendo ele solto da barra de tração, que é essa barra de força aqui, e puseram um pino quadrado com esfera de fricção para segurar o soquete. Isso virou o padrão da época de chave, né, automotiva, tá bom, minha gente? Isso aqui é só para esclarecer. Deixa eu pegar umas outras fotos aqui, dá licença um pouco. Aqui, achei. Veja bem, nessa foto aqui, minha gente, desculpa, eles já, isso aqui é uma outra firma, isso aqui já é, né, a Black Hawk aqui, tá vendo? Que se antecipou, porque o Mossberg, a Walden, né, eles tinham feito esse projeto já, mas não levaram adiante, não sei por que motivo. Aí veio uma firma em 1919, chamada Black Hawk, que tomou a frente e falou, bom, já que eles não fabricam, vamos fabricar soquetes intercambiáveis e tanto com a barra, né, com esse tipo de barra aqui, quanto com esse tipo de catraca que lembra muito nosso, tá vendo? O único, por que isso aqui não pegou? Isso aqui encaixava aqui atrás, certinho, né, era um quarto, medida padrão, padronizado em um quarto. Por que isso não pegou? Porque isso aqui era material muito frágil, tanto no disco como tá vendo que é de chapa prensada também, tá vendo? Encaixada, é uma chapa fininha. Isso aqui não aguentava serviço heavy duty, com muita potência de alavancagem. Aí prevaleceu o quê? Esse sistema que eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? Prevalecia esse sistema. E isso aqui foi relegado a segundo plano. Falou, isso aqui não presta, é muito frágil. Porque, lembra, por exemplo, vou mostrar esse tipo de chave aqui, ó. Isso aqui também é uma chave para micro, né? Catraca para fenda dos dois lados, tá vendo? Ó, veja a fragilidade. Por isso aqui é para micro, porque coisa pequena, porque veja a fragilidade também, ó. Tem essa divisória, uma chapa dobrada, né? Ela é emendada com dois, né? Aqui, rebitinho, tá? Tem esse controlinho Michuruca que muda aqui a direção do torque, tá bom? E é muito frágil, tá? Então só serve para pequeno serviço. A mesma coisa acontecia com esse tipo de catraca aqui, minha gente. Porque era, olha, veja a fragilidade, né? Era praticamente uma lata encaixada uma dentro da outra com um pino quadrado sujeito a escapar daqui desse miolo com esse sistema de reversão por... Você virava uma espécie de um parafuso aqui, ele mudava de lado. Muito frágil era considerado. Então aí a Black Hawk, junto com a Walden, né? Ficaram, então a Black Hawk tomou a frente porque lançou o soquete forjado e usinado, tá? Isso aqui era feito com broca por dentro. Isso aqui, conjugado com a barra, né, de força, fez maior sucesso e foi ficando para trás a Walden do Mossberg. Aí, o que acontece? Acontece que essa fragilidade aqui tinha que ser superada de alguma maneira com uma eficácia da catraca. Todo mundo queria ter a catraca. Aí que surge a Snap-on. A Snap-on, que então também entrou no mesmo modo nesse mercado, lançando esse tipo de chave, esse tipo de soquete que entrava uma hora por dentro, hora por fora, hora por dentro aqui, tá vendo? Desse tipo de soquete também, junto, né? Então isso foi universalizado, tá bom? Então o que aconteceu? A Snap-on teve uma grande ideia, já que isso aqui ia fazer o maior sucesso e isso aqui não, tá? Isso aqui não, que isso aqui é da SK, é outra história, eu explico no outro vídeo. Então o que acontece? Ela teve uma grande ideia, vou fazer um adaptador soquete para entrar aonde? Esse adaptador aqui, deixa eu dobrar aqui para aparecer melhor. Esse adaptador attachment, tá vendo? O que é esse adaptador? É para adaptar o soquete que é aqui e junto com a barra de força que é aqui, para que você pudesse usar a função soquete, que era fraca nesse tipo de chave aqui, que era fraco, por toda a fragilidade que eu já mostrei, e para poder usar a função soquete junto com o poder da barra, né, de força, essa coisa poderosa aqui, ó, até uma arma isso aqui. E aí o que ele fez? Ele fez um adaptador que era um soquete. Olha como funciona esse soquete, tá vendo? Ele tem sim e não, ó.
Tá vendo? É cavado aqui e é alterado. Quando você alinhava, né, isso aqui, empurrava, tinha uma mola, você empurrava a catraca, isso aqui entrava um dentro do outro, aí não girava em falso. Quando você soltava, isso aqui girava em falso, porque ficava solto, ó, não ficava mais um dentro do outro, ficava fora cada bola. Então soltava, então você podia fazer a função. Então você tinha que ir para trás, solto, apertar para baixo, apertar para frente, soltar, ir para trás, apertar para baixo, você entendeu? Era assim que funcionava esse adaptador. Isso aqui, hoje em dia, tem vários que produzem que é isso aqui, ó. Também, isso aqui também é um soquete, ó. Adaptador, igualzinho. Então, um grande mérito desse lampião foi atrair a freguesia que só confiava nessa ferramenta aqui, ó. Né, para ir no soquete direto, que tinha muito mais força. Aí, falou, mas tá, e a função soquete, como é que faz? Faz assim, ó. Aí, você punha isso aqui a barra, encaixava, deixa eu fazer aqui forte, tá? E você tinha essa função aqui, ó. Ou, ao contrário, tá vendo? Funcionava direitinho, tá? Fez isso aqui. Isso aqui fez um maior sucesso. Então, a grande sacada da Snap-on foi esse attachment número 6. A partir daqui mudou a história do soquete. Daí para frente, isso aqui, esse conjunto aqui estranho, né? Se transformou, digamos, numa chave assim, tá vendo? Assim, forte, robusta, tá? Com pino quadrado, com esse tipo de medida, e passaram a ser aceito, tanto esse aqui, catracado, quanto a catraca mesma, vamos supor que essa aqui fosse uma de cabeça de pera, não redonda, que você chegava e colocava, então, tá, o soquete aqui. Tá bom? Então, e tinha que ter essa alavanca aqui, por isso que isso aqui é grosso assim, ó. Porque tinha que ter esse poder aqui, como esse poder aqui, e não essa, aqui eu vou mostrar de novo, esta fragilidade aqui, tá vendo? Olha só que coisa frágil, tá bom? Então teria que ter pelo menos uma coisa semelhante a essa barra, que seria esse braço aqui, né? Que na verdade, na época, tinha esse formato aqui, por exemplo, tá vendo? Esse formato, mas você vê que são poderosas, tá quase já arredondando aqui, tá vendo? Isso aqui já tinha essa largura aqui, esses são os Snap-on antigos, deixa eu achar mais uma foto aqui. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui já é o Snap-on com esse formato de cabo aqui, que todos conhecem, tá bom? Esse aqui é uma transição ainda. E esse formato de cabo aqui, o interessante dele, que ele foi desenhado para que o dedinho encaixasse aqui, para não escapar para cá, e o dedo médio ficasse aqui, nesse arranhura aqui, para você sentir onde você podia dar o maior torque possível. Porque eles tinham mania de fazer isso aqui, ó. Jogar isso aqui assim, ó, para ter velocidade, ó. Tá vendo? Então, isso aqui tem que ficar em cima para você sentir o lugar ideal. Tá certo que na época era um pouco menor, era de 15, não de 20, como esse aqui, tá bom? Para poder dar essa distância certa do dedinho nesse sulco e o dedo médio nessa ranhura, tá? Para isso que serve essa ranhura, esse sulco, tá bom? Foi planejado para fazer, ter uma memória tátil de onde está o ponto ideal de alavancagem para fazer esse movimento rápido, tá bom? Então, minha gente, agora eu vou falar desse negócio aqui, ó, né? A coisa da liberação rápida, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, né? Esse aqui mesmo, então, né? Ou se não, vamos fazer um encaixe aqui de meia polegada nesse aqui, tá vendo? Aqui tem a liberação rápida, ó. Se mexe aqui, tá vendo? Tem a espera aqui desse lado, tá vendo? E entra no soquete de meia, tá? Não escapa nem puxando, você tem que fazer isso aqui, tá? Tanto para encaixar como tirar. O que é isso aqui? Isso aqui foi inventado em 1964 por um menino, na época ele tinha uns 18 anos mais ou menos, chamado Peter Roberts. Ele vendeu esse sistema para a Sears. A Sears pagou, acho que $1.000, $10.000 para ele, e dizendo, isso não vai ter futuro, mas a gente compra. Acontece que isso aqui, depois o menino entrou com processo contra a Sears, depois acabou ganhando, foi mais de $10 milhões na justiça. Porque a justiça entendeu que houve má fé da Sears em pagar um preço tão baixo por uma ferramenta, um sistema, que a Sears já sabia que ia fazer sucesso e enganou deliberadamente o menino para ficar com a patente. Tá? É por isso que existe, então, essa liberação rápida, tá bom, minha gente?
Então, por hoje é só. Depois damos continuidade mostrando da onde surgiu isso aqui, ó. Tá? Soquete spline, né? Soquete spline 12 pontas e catraca passante e soquete também, como nós já vimos, passante também, tá bom? Gente, então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso aqui. Então, por hoje é só. Muito obrigado, minha gente.